Apocalipse capítulo 21, versículo 16. Apocalipse capítulo 21, verso 16. A palavra de Deus, ela nos diz assim: e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e media a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento e larguras e alturas era igual, e media os seus muros de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Amém? Queridos irmãos, gostaria nesse instante de convidar os irmãos a gente poder fazer uma sondagem, né? É provável, talvez, que alguns cristãos, irmãos, ainda não tenham avaliado, né, a cidade em que os irmãos irão morar. Talvez isso tenha deixado alguns irmãos frios na fé, alguns sem querer trabalhar para alcançar essa vida. Então, nessa noite, eu gostaria de falar para os irmãos exatamente esse lugar santo, onde está preparado para todo aquele que guardare a fé. É muito importante lembrar isso aqui para os irmãos, né? Porque quando a gente paramos para pensar nas coisas materiais, às vezes a gente acabamos esquecendo as coisas espirituais. E quando os irmãos começarem a imaginar dessa cidade que está preparada, já toda preparada, como a leitura lá pela frente vai dizer, porque na verdade todo o livro do Apocalipse é um livro de revelação, como os irmãos sabem, é um livro de profecia. É um livro que tem podemos dizer assim, muitos mistérios, mas muitos desses mistérios foram revelados à sua igreja para que os irmãos estejam apercebidos para onde os irmãos irão. Então, quando você começa a pensar que você tem uma cidade onde, na verdade, a fábrica dela a cidade é toda de ouro puro, muros são de jaspe, você começa a ter uma visão panorâmica, assim, de uma cidade onde está toda preparada para você. Então, certamente a gente começa a pensar nessa cidade. A gente começa a trabalhar mais por esse lugar. E quando o próprio Jesus, né, ele dá essas informações ao apóstolo João, né, ele faz algo bem visível, bem detalhado, para que não haja dúvida. E nessa noite eu gostaria de convidar os irmãos a pensar exatamente nessa cidade santa onde nós iremos morar. Porque se não fizermos, irmãos, como fez o apóstolo Paulo diz que nós devemos, se já ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas que são do alto. Então, se o cristão ele não tirar a visão das coisas materiais e não aplicar a sua visão nas coisas espirituais, as coisas materiais vão sufocar-lhe a ponto dele perder esse lugar. Então é interessante que os irmãos tenham uma visão da cidade santa. Certamente hoje, quem está pensando nessa cidade aqui, eu tenho possivelmente 90% dessa certeza de que talvez poucos irmãos, mesmo aqui dentro da igreja, dentro do templo, possivelmente não estariam pensando nos céus. Isso eu não tenho dúvida. Alguns estão pensando em algumas coisas, talvez. Mas quando a gente para imaginar, irmãos, esse lugar santo, onde na verdade, antecedendo isso aqui, João também faz uma referência sobre a grande Babilônia, o castigo da grande Babilônia, a prepotência, a arrogância da cidade. Ele mostra exatamente a queda da grande Babilônia, né? Mas aí João traz exatamente o retrato final da igreja.
a gente tem o livro do Apocalipse como livro, podemos dizer assim, aquele livro que finaliza, né, que dá lá como também a gente tem o livro, que é o Gênesis, que é o livro que dá o princípio de todas as coisas. Mas o livro do Apocalipse, ele traz exatamente, ele conduz a igreja para onde a igreja vai. Então você vai pegar exatamente esses últimos versículos do Apocalipse, você vai ver que a cidade está preparada, ataviada, como diz o texto bíblico aqui. Eu quero convidar os irmãos a pensar nisso. Verso 23 diz assim: a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória do Senhor, a glória de Deus, alumia, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aí eu quero convidar os irmãos exatamente a pensar nisso. E você começa a ter uma visão exatamente para onde você vai. Então, a gente não tem dúvida a respeito disso, irmãos. Na verdade, a gente que vive aqui nesse mundo mundo de sofrimento, de lágrima, de dores, de tantas coisas, né? Você começa a ter uma percepção de um lugar totalmente diferente aonde você gostaria que fosse. Seria bom se o mundo fosse assim. Seria bom se o mundo não houvesse isso, não houvesse aquilo. Mas o anjo, né, quando ele escreve, quando ele mostra a cidade, esse final histórico aqui da igreja, então ele vai mostrar os detalhes exatamente do que está preparado para o povo de Deus. E eu volto a dizer exatamente isso, irmãos. Na verdade, aqui nós sofremos muito esse mundo, como a gente tem falado para os irmãos, que esse mundo tem se tornado um vale de lágrimas. Mas quando alguém, irmão, está pensando nos céus, ele luta por isso. Isso é natural na vida cotidiana. Quando eu estou lutando por um concurso, eu vou avante a luta por aquele concurso, a leitura, as pesquisas, porque existe lá no final um prêmio a receber, que é um diploma. Então, quando alguém tem uma visão de uma vitória em algumas situações, ele busca isso aqui. Então, a nossa vitória exatamente foi conquistada na cruz, mas existe algo a alcançar que precisa ser trabalhado na vida da igreja. Ninguém vai para o céu de todo jeito. Até nos concursos públicos, em algumas situações dessa natureza, os irmãos sabem que existem regras, existem detalhes para se alcançar. Então há uma cidade preparada. Eu preciso, essa cidade está adornada, está toda adornada, né? Ornamentada como uma noiva para o seu noivo, como uma esposa para o esposo. Deus preparou tudo isso e nos deu o privilégio de sermos cidadãos dessa cidade, povo seu, nação santa, povo eleito. Deus, ele abriu um espaço para que nós pudéssemos alcançar esse alvo. Mas será que todos vão chegarem lá? E é por essa razão, irmãos, que nessa noite estávamos pensando e orando para que Deus nos desse uma palavra, depois de alguns meses aqui e tal, que pudesse chamar a atenção da igreja mais para as coisas espirituais do que para as coisas materiais. Por quê, pastor? Porque olho e contemplo a igreja voltada para as coisas materiais. E eu sei que se a igreja não mudar esse quadro, a igreja somos nós, a gente não consegue chegar nessa cidade santa. Porque primeiro é necessário desprezar as coisas materiais para se alcançar as coisas espirituais. Se isso não funciona na vida dos irmãos, vai ter que trabalhar, irmãos. Se a gente não consegue realmente buscar acima de tudo o reino de Deus e a sua justiça, e a gente consegue agora trabalhar mais de uma forma buscando mais o lado desse mundo aqui, a gente acaba perdendo exatamente o privilégio de entrar nessa cidade. Existem regras. Lá não entram as pessoas que mentem. A cidade, lá no final do Apocalipse, a gente vai ver que lá tem um quadro daqueles que ficaram de fora.
falta de amor, falta de compreensão. Então, a Bíblia Sagrada, ela nos dá um resumo. Não adianta alguém dizer, não, ô pastor, a gente não sabe para onde vai. Sabe, você sabe para onde você vai. Você sabe para onde você vai. Essa semana eu conversava com o senhor, ele disse para mim, pastor, depois o senhor me deu aquela Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia, e era melhor que eu nem conhecesse a palavra de Deus. Porque ele disse, a partir daquele instante, eu fiquei agora com o compromisso de seguir a Deus. Jesus Cristo diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se é uma cidade conquistada ali na cruz pelo próprio Jesus, que está preparada, dessa ataviada, tudo certinho, então nós não podemos perder o caminho. E eu quero convidar os irmãos exatamente a pensar nisso. Os irmãos imaginam, na verdade, você se deparar num momento em que você vai poder estar no lugar onde aquele lugar ali, ele não muda. Não haverá noite, não haverá luas, não haverá sol. Porque a informação do Apocalipse, daquilo que nós temos aqui no Apocalipse, é que Deus, Ele será a luz. Ele estará iluminando os seus remidos. Amém, irmãos? Vocês já pensaram nisso? E eu volto a dizer, possivelmente poucos pensam assim. A correria do dia a dia é tão grande para lá e para cá que a gente nem imagina o que é o céu. Vai para lá, corre para cá, investe ali, corre para aqui, e os céus vai ficar para a última hora. Quando a morte bate a porta e você é tomado por uma situação assim. Meu Deus. Agora imagine os irmãos, um lugar onde na verdade não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Irmãos, já imaginaram isso? Deus limpará dos vossos olhos todas as lágrimas, irmã Lúcia. Então a importância de lutarmos. Por isso que o próprio Jesus, ele vai dizer que o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então, igreja que na verdade não tem uma visão do reino celestial, é uma igreja que não sobe, é uma igreja que fica. A igreja tem que trabalhar, ela tem que ter uma visão espiritual do reino de Deus, para onde você vai. O próprio Jesus, ele disse que adianta, né? O homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O cara conquistou bens materiais, na verdade tornou-se um grande empresário, foi um vulto aqui, mas não tinha Jesus, Gilmar. Morreu, não é? Segundo a informação da Bíblia, vai deparar com uma situação de decepção. Confiou mais, podemos dizer assim, nos bens materiais, no tradicionalismo, e você se depara naquele grande dia com um trono branco. Não já pararam para pensar nisso? Eles não já pararam que de repente, como foi essa pandemia, como aconteceu o surto, e está acontecendo o surto dessa pandemia, o momento dramático que estamos passando. Imagina se fosse Jesus que tivesse voltado. O pânico todo está em toda a terra, a gente sabe disso. Mas poderia também ser o contrário, irmãos. Porque a expectativa da igreja, irmã Lúcia, é aguardar a vinda de Jesus. Vivamos hoje como se ele voltasse hoje mesmo e não amanhã. Irmãos, imagina. De repente agora, ao invés dessa assolação, dessa pandemia, fosse a vinda de Jesus. E agora, igreja? Jesus, todos preparativos, estão conduzindo-se para a vinda de Jesus. Os irmãos, imagina isso? Todos preparativos
segundo a informação lá de Mateus, a lua não dará a sua claridade, que é o contrário daqui, o sol também, o mundo ficará em trevas, haverá o pânico em toda a terra. Não sabemos a que dia, a que hora Jesus Cristo há de vir. Como seria o quadro da igreja? Os irmãos, imagina o mundo inteiro numa treva, é densas trevas, não é uma trevinha pequena, é densas trevas, escuridão, podemos dizer assim, aquele lado escuro mesmo. A Bíblia, irmãos, ela nos orienta isso. Antecedendo a vinda de Jesus, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. Está preparado para isso, irmão? Centenas de pessoas estão vivendo depressivas, em depressão. Muitas coisas passam na cabeça. Estão procurando o meio de saúde, porque na verdade não suportaram, e alguns não estão suportando podemos dizer assim, esse quadro que estão vivendo. Agora imagina, de repente, fosse a vinda de Jesus. Pegaria a igreja de surpresa, sim, porque na verdade a gente volta a dizer, me parece que a gente estamos nos bancos das igrejas, e estamos às vezes como frequentadores, mas não estamos visualizando as coisas espirituais. É necessário que a gente pare para pensar nisso, irmãos, que a qualquer momento todas as profecias bíblicas vieram a se cumprir. A última profecia a se cumprir agora é a vinda de Jesus. A qualquer momento, não existe uma outra profecia que falta a se cumprir, a não ser a vinda de Jesus. Eu convoco a igreja a ter essa visão de estar aguardando a vinda de Jesus, dia para noite. Mas qual haverá surto para a igreja de Jesus? Não. Se você está preparado, tem certeza da sua salvação, não haverá surto, haverá alegria, irmãos. Só escureceu, não vê lua, tremores, pânico na terra, grito dali, grito daqui, pavor, pessoas desesperadas. E por um tempo depois, ninguém sabe, a Bíblia não nos dá muito detalhe, mas por um pouco depois, você começa a ver os poderes dos céus sendo abalados. Somos muito, me parece o profeta Isaías, vai dizer que o dia do Senhor, a vinda do Senhor, é um dia terrível, é um dia que nunca houve nem nunca haverá. A igreja tem que estar preparada, irmão. Leitura da Bíblia, oração, olhando para o céu. Se na verdade estamos aguardando a vinda de Jesus, nós não podemos estar apegos aos bens materiais. Não adianta, porque o dinheiro não vai valer nada, os bens materiais não vão valer nada. O que vai valer, é a sua fé, a sua vida, a sua dedicação. Eu dei meu tempo para Jesus, eu apliquei minha vida para Jesus, eu apliquei minha vida para as coisas espirituais. Você tem certeza disso? Por quê? Porque você tem que ter uma visão na cidade. Jesus morreu, foi crucificado, morreu e ressuscitou, como a palavra de Deus diz, né? Ao terceiro dia ele ressuscitou, está vivo, assentada à destra de Deus, intercedendo por nós, com essa cidade preparada para nos receber, igreja. Amém, irmãos? Você tem que tirar, meu irmão, essa visão das coisas materiais, aplique-se nas coisas espirituais, para que, como disse o apóstolo Paulo, para que nós possamos ainda alcançar esse padrão de vida. Por quê? O que nós temos aqui, irmãos, pisar. Os irmãos já imaginaram pisar em ruas de ouro? O Apocalipse vai dizer que a rua central, ela é de ouro puro, transparente. Os irmãos já pararam para pensar nisso? E não é uma coisa alegórica, não, isso é realidade. João viu, ele disse: eu estou escrevendo o que eu vi. O anjo me mostrou, igreja. Não é uma coisa simbólica, não, isso é uma realidade. E lá no final, onde vai dizer: escreve, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Está lá.
cidade toda preparada para os santos viverem nela. Vocês já imaginaram nisso? O cara veio ter um carro aí confortável, nada de errado, tem uma casa boa, luxuosa. Isso é coisas simples demais. Muito simples. Você imagina você passar numa muralha e a muralha toda brilhosa, uma pedrinha pequena brilha, mas uma muralha toda. Já parou para pensar? Eu sei que não, irmão. Eu sei que não. Poucos, não há um julgamento, é uma realidade, é uma realidade. Poucos são aqueles que têm uma visão para onde você vai viver. Não é ver lá, é uma cidade, um lugar santo que Deus preparou para nós. Às vezes você contempla uma obra aqui de um político ou de qualquer outra pessoa, a gente, rapaz, que coisa linda, né? Coisa bonita, né? Realmente é bonito. Mas agora, imagina você contemplar uma cidade santa, onde na verdade as portas não se fecharão, porque as cidades antigas, Jerusalém, Damasco, outras cidades ali, como não sabe, elas tinham as muralhas, mas as portas, elas eram fechadas para que o inimigo não viesse penetrar e saquear aquela cidade. Então a Jerusalém que Deus preparou para nós, haverá as portas, mas as portas não serão fechadas. Por quê, pastor? Porque lá há segurança. O ladrão não penetra, até que Jesus Cristo disse: não ajunteis para vós tesouro na terra, mas ajuntai para vós tesouro no céu, onde os ladrões não conseguem alcançar, onde o ferrugem também não chegam lá. Lá haverá segurança. Deus, Ele é a segurança dos seus remidos. Pararam para pensar nisso? Então, quando eu penso nisso, eu quero ganhar almas para Jesus. Vou ganhar um para Jesus. O pouco que eu tiver, eu vou depositar na casa do Senhor. Eu vou fazer isso, porque existe uma cidade santa, um lugar santo que me espera, e somente aqueles que serão lavados e purificados no sangue do Cordeiro terão acesso a essa cidade. Amém? Somente aqueles. Não adianta, irmão, cochear em dois pensamentos, porque ficaram todos aqueles que, materialmente falando, não têm dado importância para o reino de Deus. Essa é uma verdade. Lá não entra nada que contamine nada, mentes poluídas, avareza. Lá entrarão apenas aqueles que na verdade viveram para Cristo. E às vezes a gente começa a pensar exatamente nisso aqui. Tudo isso que Deus tem preparado para nós foi com um fim, para que nós pudéssemos viver aqui no mundo, irmãos, fazendo aquilo que Ele realmente tem exigido que façamos. E nem sempre a gente consegue fazer. Por quê, pastor? Porque as coisas materiais, elas são boas. As coisas, o mundo, os bens materiais, mas esses bens materiais, essas coisas materiais, elas não podem sufocar as coisas espirituais. Porque na verdade, para onde nós iremos, a gente não leva nada. Paulo diz: porque nada trouxemos para esse mundo, sabendo também porque nada podemos levar. Nada. Os irmãos, imagina os prédios que irão ficar, os milhões de dinheiro que vão ficar a hora que Jesus voltar. A hora que Jesus voltar, todo o seu dinheiro, todos os seus bens materiais, minha casa, meu carro, meu dinheiro, vai ficar tudo. Então eu preciso reverter esse quadro, entender que eu preciso me doar mais pela obra missionária, fazer mais pelas coisas de Deus, para que no reino de Deus eu tenha um lugar. O reino de Deus é conquistado, irmãos, por esforços. Por esforços. Então eu preciso pensar nisso. O que é? Pergunte para você: o que é que eu tenho feito pelo reino de Deus? Quantas almas eu ganhei para Jesus? Quando foi que eu investi na obra do Senhor? Quando foi que eu peguei um envelope de missões para ajudar em missões? Pergunte isso, irmãos.
Pergunte isso a você. Porque com Jesus Cristo ele vai dizer: são muitos chamados e poucos escolhidos. Está incluído exatamente esses que vivem na igreja e viram as costas quando há a melhor oportunidade dele estar aqui, pastor. Eu estou aqui. Essa é uma realidade, queridos. Porque Jesus vai dizer isso, que ele sabia. Deus não escolheu, não, ele fez a escolha, ele deu a oportunidade, ele deu o livre-arbítrio. É você que tem que escolher, é você que tem que fazer a sua parte. O que é que eu tenho feito para a obra de Jesus? O que é que eu tenho feito para o reino de Deus? O que é que eu tenho investido na obra de Deus? O que é que eu tenho feito? É por essa razão que essa cidade, né, como diz aqui o Apocalipse, né, onde está tudo preparado, irmãos. Você, irmão, imagina o privilégio. Isso aqui não vale dinheiro, não tem dinheiro, irmão. Imagina o privilégio. Segundo a informação do Apocalipse, o trono vai ficar exatamente, fica no centro da cidade de Jerusalém. Os irmãos aqui, para ver em nome de Jesus, os irmãos conseguem ver isso aqui. Não sou Deus, mas imagina ele, o Senhor do universo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, sentado, e dias e após dias nós estaremos adorando esse Deus, irmãos. Entenda isso, pelo amor de Deus. Entenda aí, para ver se você muda esse quadro aí na sua vida, que eu não sei o que está passando. Imagina todos os dias, espiritualmente falando, anjos e mais anjos, você poder contemplar ali Isaac, Jacó, Abraão, os grandes patriarcas, e você passeando entre eles em estado de espírito, em corpos incorruptível, como diz o apóstolo Paulo. Igreja, acorda para Jesus, meu Deus. Acorda para Jesus, igreja. Terá mais um domingo para ouvir a palavra de Deus. E a gente começa a pensar nisso. Há um privilégio tremendo. Eu lembro que um dia eu fui convidado para uma reunião, né, onde estavam recebendo ali um certo um prefeito ali, e nós estávamos ali. Era simplesmente pessoas humanas, mas eu me senti privilegiado de estar ali, de ser convidado para estar sentado ali naquela elite de pastores, naqueles homens que estavam ali. Agora, imagina os irmãos ter o privilégio de estar adorando aquele ser que criou você. Você já pensou nisso? Não pensou não, pastor, lógico que não. Você pensou talvez ir para a igreja, talvez até fazer algumas coisas. A hora que você começar a ver esse quadro, você vai mudar em tudo, irmãos. Você já imaginou estar ali? Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele criou você. Ele está dando o privilégio de você estar ali adorando Ele de dia e de noite. Não cessarão, isso podemos dizer assim, né, que não haverá noite, mas em todo o tempo. É um privilégio. Quanto tempo de vida você tem para frente? Não sei, pastor, também não sei o meu. Mas uma coisa eu sei, eu preciso fazer algo para conquistar o coração de Deus, porque Ele já o fez no Calvário. Eu não sei a durabilidade da minha vida, nem você sabe a durabilidade da sua vida. Mas uma coisa certa, eu sei para onde vou, você sabe para onde vai. Então, eu preciso realmente me apropriar desses elementos que Deus me deu, que é a ferramenta, que é a palavra dEle, para que eu chegue nesse lugar, nessa cidade santa. Se alguma coisa precisa mudar na sua vida, mude, que é impossível alguém chegar nos céus de todo jeito. Tem que haver mudança. Então essa cidade, irmãos, que na verdade já está preparada para todos nós, na verdade a gente não podemos perder essa visão. E o próprio Jesus, que Ele vai dizer: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, disse Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, irmãos? Lutas,
ninguém consegue vitória sem lutas. Chega ir para os céus, cristianismo, irmãos, é enfrentar as hostes espirituais nas regiões celestiais. Cristianismo realmente é ter uma visão daquilo que Jesus Cristo realmente fez por mim e por você. Então, o que é que eu preciso fazer, pastor? Mudarem algumas coisas. A cidade está preparada. O preço do nosso pecado, ele conquistou na cruz. Pagou todo o débito seu, você não deve mais nada. Mas ele está dizendo para você: daqui para frente a responsabilidade é sua. Eu paguei. Foi como ele disse àquela mulher pecadora: aonde estão os teus acusadores, mulher? Ela disse: todos foram embora. E ele disse também: eu não te condeno, vá e não peques mais. A chance ele deu a mim e a você. Você está tendo a chance hoje de mudar algumas coisas que precisam ser mudadas na sua vida, para que você não seja desprezada ou desprezado aos olhos de Deus. Mas, Senhor, cantava, pregava, fazia isso, acontecia na tua igreja, fiz tantas coisas, e Ele vai dizer: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Faltou o amor. Faltou o amor no coração da igreja. Não vá pensar que você é salvo porque você tem 30 anos de igreja. Não vá pensar que você é salvo porque você é dizimista, que você é um baterista, que você é isso. Não vá pensar nisso. Pense que você é salvo pelas misericórdias. Paulo diz: pela graça sois salvo por meio da fé. É a misericórdia do Senhor, né, que nos alcançou, e na sua graça a gente todos os dias nos prostramos diante dele. Muito obrigado, Senhor, porque tu me desse a chance de não perecer na condenação, onde na verdade, segundo a Bíblia, serão julgados e afastados da presença de Deus. Então a igreja, ela está de sobreaviso. Irmãos, digo isso aqui para que o Espírito Santo do Senhor renove a fé de vocês. Eu louvo a Deus porque mesmo nessa pandemia a igreja se manteve firme na fé, né? Firme na fé. E a igreja deve proceder assim, porque é nessa caminhada que nós vamos chegar às regiões celestiais. Então não perca essa visão. Chegue em casa, pare para pensar: essa cidade é para mim. Então você vai, quando você começar a olhar nessa cidade, a começar a imaginar a imensidade, né? A glória dessa cidade, irmãos, você imagina a milícia de anjos, todos vestidos de branco, Lúcia, todos. Você já passou isso? É verdade, queridos. Meu Deus, é assim que vai ver. Acredite, porque todas as coisas, depois, lá no final do capítulo 22, ele vai dizer: encerra isso aqui, escreve isso aqui, fecha, porque tudo está escrito, tudo está. Então, a mensagem, né, para os corações dos irmãos nessa noite é uma mensagem de despertar os irmãos a buscar as coisas espirituais, porque é para lá que nós iremos. Aqui nós estamos vivendo em terra estranhas e somos passageiros. Então o que eu devo fazer, pastor? Veja lá o que você pode fazer. Você já parou para ficar na frente do espelho assim e olhar e perguntar para Deus, né? De manhã eu disse: Senhor, o que é que falta na minha vida? Se veja praticamente ali sem. Já fez isso? Então quando você começa a olhar no seu espelho, no seu rosto, olho a olho, aí o Espírito Santo começa a dizer: se falta isso, falta aquilo, falta ali, falta aquilo, falta ali. E você começa a notar, pode até levar um caderninho lá para o espelho lá, aqui. Então isso aqui eu vou tentar fazer isso aqui. Semana depois, possivelmente você conseguiu fazer talvez aquelas 3 coisas que você não fazia, talvez não perdoasse, não amasse, deixasse fazer alguma coisa, mas você conseguiu vencer aquelas 3 coisas, vencer. Você vai retornar novamente para Deus fazer uma xerox de você novamente. Você começa: o que é que falta na minha vida, Senhor? E o Espírito Santo começa a isso, e você começa a notar. Agora imagina o dia, irmã Lúcia. Imagina o dia, Rodrigo, em que você volta para aquele espelho e você olha para você assim
E o Espírito de Deus diz: pode sentar. Pode sentar. Você não é santo, você não é aquela pessoa que só Jesus. Mas tudo que eu gostaria de ver você fazendo, você está fazendo. Agora, toca o barco para frente. Amém, igreja? Então façam esse exercício e possivelmente o quadro das nossas vidas vão mudar. Em nome de Jesus.